Marcos capítulo 9, dos versos 30 até o verso de número 37. E o título da mensagem de hoje é: Como seremos no reino do céu? Marcos capítulo 9, dos versos 30 até o verso de número 37. Segurei. Meus irmãos, quando se trata de reino dos céus, e quando se trata de um salvo em Cristo Jesus, existem realidades que não podem ser analisadas de formas separadas. O que eu quero dizer com isso? Nós, como crentes em Cristo, nós almejamos a nossa coroa no céu junto a Deus. Amém, irmãos? Mas como salvos em Cristo Jesus, nós olhamos para o céu como algo, muitas vezes, que nós devemos conquistar. Enquanto nós vamos caminhando rumo ao reino, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também vamos achando que o que faremos durante a caminhada é um pré-requisito para de fato entrarmos no céu. Nós sabemos pela palavra de Deus que não é isso. Mas, irmãos, em muitos de nós, lá no fundo, isso é uma coisa que persiste, é uma coisa que reluta. A má notícia é que, se essa for de fato a minha ou a sua fé, se isso for o que nós cremos verdadeiramente, é muito provável, irmãos, que Deus ainda não tenha convertido o coração. E com isso, ainda estamos longe de fazer o quê? Parte desse reino. Mas a boa notícia é que, se entendemos que quem nos salvou, apesar de nós, foi Cristo Jesus, e que tudo o que faremos a partir de então for apenas para a honra e para a glória do nosso Deus, pela graça e pela misericórdia, isso significa que nós já fazemos parte do reino. Ou seja, a nossa eternidade, irmãos, ela já começou. Estamos apenas aqui cumprindo um propósito de Deus na nossa vida terrena, que é anunciar essas boas novas do reino e servir a igreja e servir a esse mundo. E assim como na terra, em muitos aspectos nós buscamos para sermos melhores, para melhorarmos como seres humanos. No reino dos céus, irmãos, nós temos que primeiro ser, para depois fazer o nosso melhor. E o texto de hoje nos ensina como ser no reino de Deus. Então vamos lá, Marcos capítulo 9, dos versos 30 até o verso número 37, diz assim a palavra de Deus. Eles partiram dali e passaram pela Galileia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles seria o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra.
E nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, o nosso coração, Deus. Abra a nossa mente, Pai, para que todas as verdades contidas aqui nesses versos, que são muitas, possam encontrar morada no mais profundo da nossa alma. Nos transforme, Deus, de dentro para fora. Que possamos sair daqui, Deus, edificados, melhores que entramos. E essa oração que nós fazemos e te entregamos, Pai, fazemos nos méritos do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui é quando Jesus, logo após o episódio da transfiguração, ele desce a montanha junto com Pedro, João e Tiago, para se reunir novamente com aqueles que ficaram. E ao chegar ao lugar em que os outros 9 discípulos ficaram, ali aguardando o retorno deles, se depararam mais uma vez com quem? Com os escribas, com os religiosos da sua época, discutindo com os seus discípulos. E dessa vez a causa era a incapacidade deles, dos discípulos, de expulsar um espírito impuro do corpo de uma criança, do corpo de um menino, que o convulsionava com muita violência. E o lançava no fogo, lançava na água, a fim do quê? De acabar com a vida dele. E isso aqui aconteceu enquanto Jesus estava na montanha, com Pedro, João e Tiago. E os escribas discutiam com os discípulos acerca da autoridade do mestre deles, de Jesus. Uma vez que para um judeu, para você se intitular discípulo de alguém, era como se você fosse o próprio mestre. Você teria que ser um espelho de quem ensina. Então Jesus, após ouvir a voz do Pai, de Deus, lá no alto da montanha, agora ele vai ouvir a voz de um outro pai, o desse menino, que clama pela libertação do seu filho, dessa possessão demoníaca a qual ele sofria. E esse pai clamava: Senhor, se podes fazer algo, tem misericórdia de nós. E Jesus responde a esse pai: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então o homem diz a Jesus: eu creio, mas me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E com essa palavra desse homem, Jesus cura aquele menino. E cura também o pai, pois desde a infância do filho, o pai sofria junto dele. E para encerrar a questão aqui, Jesus ainda ensina aos discípulos que esse tipo de demônio só saía através do quê? De oração e jejum. Coisa que eles não estavam fazendo quando Jesus os deixaram ali para subir ao monte. Esse é o contexto dessa passagem aqui. E a partir de então, Jesus ele decide a voltar novamente para Cafarnaum. E para isso, teria que passar pela Galileia. E aqui eu peço que você não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta. E lê novamente comigo o verso de número 30. Eles partiram dali e passaram pela Galileia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Bom, Jesus e os discípulos estavam vindo da região de Cesareia de Filipe, cidade que ficava numa região acima do território da Galileia, bem aos pés ali do Monte Hermon, onde muito provavelmente houve esse episódio da transfiguração. E agora eles estão descendo de volta para Cafarnaum, que fica já no território da Galileia. E aqui, irmãos, nós podemos perceber que Jesus, ele estava mesmo com um foco em cima dos seus discípulos. A região da Galileia era o lugar onde Jesus era mais conhecido. Era o lugar onde ele era mais popular. Onde realizou a maior parte de coisas extraordinárias ao olhar humano. Mas apesar de saber de tudo isso, de toda a sua popularidade naquele lugar, Jesus aqui tinha apenas uma coisa na sua mente: ensinar os discípulos. Meus irmãos, Jesus, ele
realizava milagres incompreensíveis ao homem? Porque Ele é Deus. Ele assim os fazia com os que necessitavam, porque tinha compaixão deles. Mediante a dor, ao sofrimento, a angústia, a fome e tantos outros. E fazia isso aqui num caráter de extrema urgência, um caráter de necessidade. Você não vê Jesus fazendo nada a alguém simplesmente porque essa pessoa apenas desejasse aquilo. Sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente, irmãos, o que nos é necessário. Amém? Ele sabe. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Quando eu e você, nós fazemos as nossas orações, muitas vezes nós também fazemos o quê? As nossas petições. Já parou para refletir? Quando você faz um pedido e a resposta não vem. Por que disso? Por que será? Geralmente nós agimos assim. Ah, Senhor, por que, Senhor? A palavra por que é a primeira que vem sempre à nossa mente. Por que você não me ouve? Parece que eu nem existo. O Senhor não está vendo aqui a minha necessidade? Irmão, será que nós julgamos como necessidade tudo aquilo que nós pedimos? E será que isso de fato é uma necessidade? Aliás, será que nós sabemos o significado real dessa palavra necessidade? Olha só o que o dicionário nos diz. Necessidade é uma característica do que é essencial, aquilo que é inevitável ou aquilo que é imprescindível. Se o nosso pedido a Deus for essencial, inevitável ou imprescindível, isso sim, irmãos, é uma necessidade. Se o nosso pedido a Deus for essencial, inevitável ou imprescindível, Deus vai nos ouvir. Agora vamos exercitar nossa mente aí. Pensa naquele pedido que você fez, que você tanto fez, e que a resposta de Deus foi não. Você já recebeu um não de Deus, irmão? Já recebi tantos, tantos. Vamos fazer uma breve análise sobre esse pedido. Tenta lembrar dele. Será que ele era de fato essencial à sua vida? Será que esse pedido, ele era maior do que a necessidade? Já parou para pensar que sim? Ele poderia ser maior do que a sua necessidade? Será que ele era tão imprescindível assim? Ou era, talvez, de algum modo para satisfazer o nosso ego ou algum desejo do nosso coração? Meus irmãos, se você é um crente em Cristo Jesus e recebeu um não de Deus, com certeza o pedido não era necessário, não era tão urgente, nem tão imprescindível assim. Ou a vontade dele para nós. Por quê? Porque acima do pedido em si está o propósito do nosso Deus. E aí, irmãos, nós paramos por aqui, porque nós não sabemos. Deixa eu dar um exemplo aqui entre tantos que poderia ser dado. Uma área que é sensível a todo mundo, inclusive a igreja. Ai, Senhor, mas eu preciso muito desse dinheiro para pagar aquela conta que venceu, Senhor. Senhor, socorro, meu Deus. Meus irmãos, um pedido assim, vejamos, eu e você estamos o quê? Vivos. Nós estamos o quê? Conscientes. Nós estamos em pleno vigor físico. Amém, irmãos? Todo mundo está assim, não é? Portanto, em plena condição do quê? Do trabalho. Então, de posse da nossa consciência, inteligência, vigor físico, a gente trabalha para ganhar o quê? Um salário. E prioriza as contas por nível do quê? Como que é a prioridade nossa nas contas? É por importância, certo?
Se a gente trabalha, se ganhamos nosso salário, se essa conta que é importante e nós não estamos conseguindo pagar, ou é porque nós não priorizamos ela pela sua importância, ou o dinheiro que era destinado ao pagamento dela, no dia que ela vence, ele foi gasto em outra coisa. Isso pode ser, irmão, sim, até uma emergência, por exemplo. Como também pode ser fruto da nossa própria desorganização. Ou talvez da nossa própria irresponsabilidade. Irmão, vamos lá. Você acha que Deus ele não sabe disso? Se for uma urgência lícita, necessária, irmãos, Deus vai prover de alguma forma. Pode acreditar nisso. Mas se for por relaxo ou irresponsabilidade, o não de Deus virá. Virá. Irmãos, nós abrimos aqui para todas as áreas da nossa vida, a gente fica até amanhã falando. Seja qual for a área, se não entendemos essa lógica do necessário, tudo será necessário para Deus fazer na minha e na sua vida. Mas a coisa, irmão, ela não é bem assim. Isso mostra, sabe o quê? A nossa tendência de nos olharmos maiores do que somos de fato. E quando eu digo isso, não me refiro à classe social, não me refiro a nível intelectual. Aqui já será o reflexo, sabe do quê? Do nosso pecado enraizado em cada um de nós, chamado orgulho. Do nosso engrandecimento. E isso, por mais humilde que a pessoa possa se mostrar. Por mais humilde que ela seja, aquela pessoa que tem orgulho da sua humildade, de tão humilde que ela é. Ah, pastor, mas para mim é necessário sim. Pois eu nem emprego tenho. Quanto mais um salário. Mas você está vivo, irmão? Você está vivo, irmã? Você continua com inteligência? Com saúde? O que estamos fazendo para que isso se torne uma realidade na nossa vida? Estudo? Uma qualificação profissional? Irmãos, todos nós temos condições de realizar tudo isso, independente de tantas outras coisas. Mas a pergunta que fica é, nós queremos um emprego? Ou muitas vezes nós queremos um trabalho? O que você acha? Porque apesar de parecer a mesma coisa, são coisas diferentes, irmãos. Trabalho é muito mais fácil de arranjar do que emprego. Aliás, emprego, vamos lá, emprego é o resultado de um bom trabalho. E aí o que nós procuramos? Trabalho ou emprego? Talvez a procura que esteja equivocada. E Deus nos deu condições físicas e intelectuais para o trabalho. Mas muito de nós queremos o quê? O emprego. E se possível, sem ter que passar pelo trabalho. Meus irmãos, a geração que está vindo agora é impressionante. Essa é a lógica que eles seguem. Aí as coisas não acontecem como a pessoa deseja. O que nós fazemos? Sendo igreja, corremos para quem? Para Deus. E irmãos, não é só sendo igreja não. Quando a coisa aperta, o ímpio, ele também corre para Deus. Pois é Ele que tem que resolver isso para nós agora. Não, você vai ter que resolver isso para mim. Mas a Bíblia diz não, irmãos. O principal problema nosso, meu e seu, Deus já resolveu. Esse sim era necessário e não dependia da minha ou da sua capacidade. O restante nós estamos aptos a fazer. E isso que Ele espera de mim e de você. Essa é a nossa parte, que cabe a mim e a você apenas. Deus nos abençoa a todo momento, inclusive na área profissional. E de que forma?
Eu quero ganhar um dinheiro igual o engenheiro ganha. Louvado seja Deus, irmão. Peça sabedoria. Estude muito. Se capacite. Que Ele irá sim abençoar você com um salário digno de um engenheiro. E o mesmo acontece para o médico, professor, mecânico, faxineiro e por aí vai. O problema é que muitas vezes nós almejamos o salário de quem? Do executivo, mas não queremos passar pela fase do quê? Do aprendizado que ele passou. Sabe? Do investimento, das noites sem dormir, de todo o sacrifício que ele fez para se tornar um executivo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, pastor, para pagar uma faculdade. Irmãos, tem faculdade que não precisa pagar. Apesar de que hoje em dia a coisa está feia por lá, mas sim, tem faculdades que não precisa pagar. Mas pastor, é muito difícil. Irmão, mas quem disse que ia ser fácil? Quem falou, irmãos? Muitas vezes a nossa necessidade não está atrelada com a nossa realidade. E se isso for o caso, deixou de ser uma necessidade, e sim um desejo. Já no caso de você ser um servo, e se de fato for necessário, por conta de uma incapacidade física ou mental, por exemplo, irmãos, Deus levantará outros servos que já entenderam essa lógica para socorrer aqueles que necessitam de fato. Isso é ser igreja. Ir de encontro a quem necessita. E não ir de encontro a quem deseja. Se deseja, e desejo, irmão, nem todo desejo é pecaminoso, não. Se você deseja, corra atrás. Peça força, sabedoria, que Deus ele se agrada disso, Ele vai te abençoar. Deus é bom e Ele quer o meu e o seu bem. Mas, irmãos, tem a minha e a sua parte nisso. Tem a minha e a sua parte. E se não for feita, vamos esperar o que Deus faça? Será não vindo dos céus. Ele nos deu todas as condições para alcançarmos os objetivos. Só que muitos de nós, a verdade é que se vier de mão beijada, aí é muito melhor. Irmãos, Deus conhece o meu e o seu coração. Às vezes oramos a Deus tentando, sabe aquela curva assim? Deus conhece o meu e o seu coração, irmão. Deus conhece, antes de chegar o pensamento, a nossa língua, Deus já sabe tudo o que aconteceu conosco. Vocês conhecem a história do homem que ia ser enterrado vivo porque ele não tinha o que comer? Aí apareceu um outro e disse que daria o que comer para ele. Sabe, um sacão de arroz e feijão. Aí o homem sendo levado, né, para o cemitério, vivo, perguntou assim para o outro: tá cozido aí o arroz e o feijão? Tá temperado? O homem falou: não. Tá com casca ainda. Ele falou: obrigado, então pode enterrar, porque para mim não interessa isso não. Meus irmãos, Deus jamais irá contribuir, preste atenção com isso. Deus jamais irá contribuir com as nossas negligências. Jamais. Ele pode até permitir eu e você passarmos pela dificuldade. E se nós não merecermos ela, porque isso acontece também, Ele nos sustentará no que é de fato, no que é essencial. Sabe para quê, irmãos? Para que nós aprendamos. Você quer entender melhor essa relação entre necessidade, trabalho e bênção divina? Leia o livro de Ruth. Todo mundo leu que Ruth? Se você não leu, irmão, leia. Que você vai entender essa relação entre o que é necessário, entre o que devemos fazer e como Deus ele é bom. Muito bom. Faça isso. Nós achamos que somos maiores, irmãos, muitas vezes do que nós somos. Isso é um fato na vida do homem. E aqui incluo a igreja.
Nós promovemos isso o tempo todo, em todos os lugares e com todas as pessoas. Mas, irmãos, Jesus ele vai nos ensinar muito, muito hoje através desse texto, amém? Muito. E da mesma forma que Jesus nos ensina, ele também tinha esse foco aqui com os discípulos do passado. Pois assim como muitos de nós, eles também, irmãos, não compreendiam muita coisa não. Nós e eles não sabemos muito bem como ser no reino dos céus, no reino de Deus. No reino da terra, o que prevalece? É a minha e a sua vontade. Mas no reino do céu, irmão, a coisa não é bem assim, não. A coisa não é dessa forma. Lê novamente comigo o verso de número 31. Pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Meus irmãos, Jesus não queria que ninguém soubesse que ele passaria pela Galileia, porque havia uma necessidade justa aqui, o aprendizado dos discípulos. Jesus fazia milagres porque é Deus, mas a prioridade dele com os discípulos, e comigo e com você, é o ensino. Pois disso, naquela época, dependia o quê? A expansão do evangelho pelo mundo. Através de toda a era, de todo o tempo. Jesus aqui está priorizando as coisas. Era extremamente necessário que eles entendessem que Jesus seria morto, mas ressuscitaria. E eles eram tão cabeça dura. Eles foram repreendidos tantas vezes por manter o foco no lugar errado, que agora eles têm até receio. Eles têm até medo de perguntar as coisas para o Senhor. Lê comigo o verso 32. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. Meus irmãos, uma coisa muito interessante aqui é que os discípulos de hoje agem muitas vezes de forma contrária aos discípulos do passado. Lá eles não entendiam as coisas e temiam interrogar a Deus. Aqui nós muitas vezes tentamos colocar Deus contra a parede. Tudo por quê? Não entendemos nada do que Ele nos disse. Na grande maioria das vezes nós entendemos o que nós queremos, da forma como nós queremos entender, da forma como nos agrada o coração. E nós falamos com Deus com sinceridade, joelho dobrado no chão, como se Ele fosse obrigado a isso. Tem uma música, irmãos, que eu acho incrível. Não sei se você já ouviu ela, eu acho que você já ouviu. No sentido que exemplifica bem, muito, isso está sendo dito. Eu vou ler um trechinho aqui, mas acho que você vai reconhecer logo de cara. Vamos lá. Vamos ver se você é raiz. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e esfria a minha alma. Restitui. Lindo, né, irmãos? Maravilhoso. E nós podemos perceber aqui que o compositor iniciou até bem essa letra, muito bem. Pois ela ilustra o sentimento dos discípulos quando Jesus morreu. E essa ilustração se dá da mesma forma a qual Jesus tenta mudar nos discípulos. Que ele iria morrer, mas que ele ia ressuscitar. E os discípulos, eles só davam ouvido o quê? A primeira parte. Mas até aqui, irmãos, tudo bem. Pois acredito que sem se dar conta, e apesar da intenção notória do autor,
não estar nos discípulos do passado, andando com Cristo, nós estamos vendo isso a todo tempo, irmãos. A dificuldade dos discípulos em entender Jesus. O problema começa aqui a partir do 2º verso, onde pode até parecer que o compositor está falando justamente do que nós acabamos de ouvir. Levante-se, vai para a luta, Deus te deu capacidade, firme-se nele. Mas aí vem a confirmação de que é apenas mais um discurso triunfalista. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Qual que é a base dessa letra teológica aqui? Ele está usando o livro de Jó, que perdeu tudo. Mas Deus restituiu o quê? Tudo em dobro para Jó, certo? Esse é o ponto. Vamos lá. Primeiro, Jó perdeu tudo. Por que Jó perdeu tudo? Porque Deus permitiu. Só isso contradiz essa ideia de que foi o diabo que acabou com tudo de Jó. Irmãos, o diabo, ele só o fez porque Deus assim permitiu. Segundo, essa ideia de que o diabo destruiu tudo de Jó, como se o inimigo se opusesse a Deus, isso não é verdade, irmão. Sabe por quê? O tudo de Jó não era a saúde dele, não era a família, os seus bens, os seus amigos. O tudo de Jó era Deus. Era Deus. Jó não perdeu seus filhos quando o vento no deserto derrubou a casa. Pois seus filhos foram estar com quem? Com Deus. Ele ganhou a família em dobro. Em dobro. Com os que vieram depois. E os bens de Jó? E tudo que ele possuía? Deus também abençoou em dobro. Porque o amor e a fidelidade de Jó não estava nessas coisas, mas estava no Senhor. E para finalizar a história, apesar de todo o clamor, todo o questionamento, toda a incompreensão, irmãos, Deus não deu uma palavra sequer para justificar tudo aquilo a Jó. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele não deve nada a mim e a você, muito pelo contrário. Nós é que devemos absolutamente tudo a Ele. Mas o problema maior com essa composição, na minha humilde concepção, está aqui. Restituir. Eu quero de volta o que é meu. Vamos refrescar nossa memória, irmão. Dentro do plano de redenção de Deus para o homem, Deus entra com a salvação em Jesus, sabe por quê? Porque eu e você estavam destinados aonde? Ao inferno. Portanto, pedir restituição do que nos é devido da parte de Deus é o mesmo, irmão, que pedir para voltar para a fila. Pelo amor de Deus, irmão, não. O que era nosso era só choro e ranger de dentes. O que nos destinava era só lago de fogo e enxofre. Tem certeza, irmão, que você quer ser restituído por Deus? Não, pastor. Eu quero a restituição de Jó. Meu irmão, minha irmã, se você pensa assim, você não tem ideia do que Jó passou para pedir uma coisa dessa. Irmãos, Jó interrogou a Deus pela dor extrema na sua carne, pelas perdas imensuráveis. Mesmo ele estando no centro da vontade de Deus, mesmo sendo reto e justo aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus permitir que esse teste com o pedido do diabo se concretizasse, que dizimou a vida dele com a permissão do Senhor, para mostrar para Satanás que a fidelidade de Jó ao Senhor era maior do que tudo que ele podia fazer com ele. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. No lugar de Jó, acha que nós conseguiríamos agir assim, irmão? Tem certeza? Nós temos que parar, irmão, de reivindicar muita coisa que nós achamos que temos direito para Deus. Sabe? Muitas vezes, muitos de nós achamos que Deus é igual o gênio da lâmpada. Você lembra do gênio da lâmpada? É antigo isso.
Aquela lâmpada que você esfregava, aparecia o gênio, e você pediu o que queria, ele te dava. O problema é que nós achamos que somos maiores do que somos, merecedores do que nós não possuímos. E então eles chegaram em Cafarnaum. Aí Jesus vai fazer uma pergunta. Leia comigo o verso 33. E chegaram a Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Meus irmãos, essa pergunta de Jesus é claro que é uma pergunta retórica para ele, pois nós sabemos que ele conhece o que passa em cada canto do meu e do seu coração, da minha e da sua mente. Mas ele nos dá, irmãos, a opção de nos ouvir. E isso aqui é maravilhoso. Sabe quando um pai, você que é mãe, apesar de saber tudo que o seu filhinho vai chegar e vai te dizer, você já sabe disso. E mesmo assim você fica ali, nossa, filho, sabe, mostrando aquela atenção. Irmãos, como isso aqui é encorajador para o filho. Ele faz a mesma coisa com os discípulos. Leia comigo o verso 34. Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Para a gente ver que passa-se o tempo, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Qual deles era o maior? Qual deles era o mais importante? Qual deles era o preferido? Meus irmãos, Jesus sistematicamente vem falando com os discípulos sobre o quê? Sobre abnegação. O que é isso? Negar-se a si mesmo. De cada um pegar a sua cruz e segui-lo. Que para ganhar a vida, você vai ter que perdê-la. E os discípulos, os discípulos. Jesus falando de abrir mão do que somos, sobre autonegação, e os discípulos discutindo para saber quem deles era o quê? O maior. Ou seja, a autopromoção. Em nenhum momento nós vemos Jesus recriminando o desejo de crescer na vida, irmão. Muito pelo contrário. O próprio Deus nos capacita a isso. E temos que aproveitar a oportunidade que Ele dá. Porque Ele dá muita oportunidade. Se eu perguntar aqui para a igreja, vamos lá. Quem quer ser um fracassado, levanta a mão. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai levantar. Quem não quer ser usado por Deus, levanta a mão. Ninguém vai dizer, eu pastor, eu não estou nem aí para Deus. Ninguém vai fazer isso. Talvez no seu coração isso pode estar gritando, mas levantar a mão no meio do povo, ninguém vai fazer isso. Mas o que Jesus vai nos ensinar é que a forma de ser grande para o mundo é através do quê? Da autopromoção. Mas a forma de ser grande para o reino de Deus é através da servidão. E aqui está a característica principal de quem já faz parte do reino. Irmão, Jesus ele é maravilhoso. Jesus ele quebra a minha, a sua perna no meio. Igual os zagueiros da Copa aí, ó. Leia comigo o verso 35. Então, sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Querido, se você quer ser grande aqui na terra, se autopromova. Você vai ser o maior. Você quer ser grande no reino? Você vai ter que servir. E muito. Você quer ser o primeiro no reino? Você vai ter que ir lá para o final da fila. O último, lá na rabeira, lá da lanterna, lá no fundo. Geralmente, o ser humano, quando ele decide ajudar alguém, esse desejo normalmente parte de uma ideia. Mas Jesus diz: você quer mesmo ajudar o outro? De verdade? Antes de tudo, dobra o teu joelho e ore. Antes de tudo. Não foi isso que aconteceu
No episódio que os discípulos tentaram expulsar o demônio e o menino não conseguiram, eles estavam orando quando Jesus voltou? Não. O desejo deles em ajudar, parte dessa ideia vinha do quê? Que eles eram grandes, maiores do que o demônio. E quando nós fazemos algo de bom, mas com a motivação errada, não há virtude nisso. E nesse ponto, irmãos, a nossa geração, ela é imbatível. Imbatível. Raro ver ajuda ao outro sem nenhum tipo de interesse motivando. Tem gente que quando ajuda o outro, parece que o outro torna-se escravo dele. Toda vez que se encontra, ele tem que tocar no assunto. Né? Se não fosse eu aquela vez, hein? Lembra? Rapaz, faz 30 anos isso. Ixi, vem cá. Uma vez, certa vez, a pessoa vai falando. Você estava lascado, hein, irmão? Você está aqui hoje. Ele está aqui hoje porque se não fosse eu. Já outras pessoas ajudam, sabe para quê? Para ser ajudado. Ele dá com uma mão, mas sempre espera com a outra. Se você faz o que faz para agradar a Deus e recebe honrarias por isso, não há mal nenhum. Pois você sabe para quem fez. O problema é quando nós queremos a glória para nós, através de uma casca piedosa. Se você faz o que faz para agradar a Deus e recebe honras por isso, louve o Senhor. Na nossa cultura, quem é que manda? É o chefe, é ou não é? Não é o chefe que dá as ordens, dá as cartas? Irmãos, no reino de Deus não existem chefes. Existem servos. No reino, o nosso líder é Jesus. E Ele serve. Ele serve. O nosso rei, o rei dos reis, Ele serve. O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele serve. Irmão, eu não sei você, mas isso aqui acaba comigo. Isso aqui acaba comigo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, seja reconhecido, mas por fazer sempre a vontade de Deus. Seja admirado por ter uma vida de servidão a Ele. Abra mão do interesse, da autopromoção. Seja grande no reino. Amém, irmãos? No reino. E Jesus agora vai usar a ilustração para esse ensinamento quando Ele pega essa criança nos braços. Leia comigo os versos 36 e 37. Acompanhe a leitura. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Percebe, irmão, a nossa insistência, o nosso clamor. Para Deus tocar no teu coração, para você ajudar a cuidar das nossas crianças, irmãos. Nós não estamos falando isso porque a gente é assim, a gente é assado, e BVC, isso, BVC aqui. Não, irmãos. Estamos falando isso porque isso é necessário. Isso é imprescindível. Cuidar das nossas crianças. Cuidar das nossas crianças. Quando nós estamos em algum lugar, sabe, envolto em alguma atividade, e juntamente conosco também há crianças, como é que eu e você, nós relacionamos com elas? Você já parou para analisar isso daí? É da mesma forma que eu e você nos relacionamos com um adulto? Irmãos, é óbvio que não.
Para nós, criança é criança. Óbvio, com exceção de quem? Dos nossos filhos, né? Dos nossos filhos. Tirando isso, criança a gente vê, dá um sorriso, mas deixa ela de lado. A não ser que a criança seja o irmãozinho da moça que você quer namorar, aí muda, né? O filho do patrão, ixi, aí o moleque vai pintar e bordar com você. Mas isso revela um fato, que nós não estamos interessados nos assuntos dela. Nós não estamos interessados nos assuntos das crianças. E a criança aqui é o símbolo que Jesus usa para os que são rejeitados, para os que são postos de lado, os sem importância. Sabe aqueles que passam desapercebidos? Meus irmãos, quando Jesus toma essa criança, Ele usa ela como uma expressão simbólica. Qualquer pessoa que receber uma dessas em meu nome, a mim recebe. Jesus está dizendo a mim e a você: relacione-se um com o outro. Sabe por quê? Pela ótica daquilo que você pode dar, e não por aquilo que você almeja receber. Eu sou muito amigo da irmã tal, do irmão tal. Por quê? Porque ele mora no bairro nobre, a casona com piscina, churrasco 3 vezes no domingo. E o irmãozinho que mora na rua de baixo ali: bom dia, irmão. Boa tarde, irmão. Tchau, irmão. Você não está nem aí para o irmão. Eu não estou nem aí para ele. Em outras palavras, nós temos que parar de querer ser grandioso, irmão. De querer usar como plataforma. De querer ser vaidoso. Sabe? Ter relacionamento de troca, de custo-benefício. Cristo está dizendo a mim e a você: apenas sirva. Sirva. Pois quem não me recebe, não recebe o meu Pai, que é o próprio Deus. E nós jamais receberemos a Deus em nossas vidas se o nosso interesse estiver em algo, sempre em algo em troca, e não em servir a Ele como se deve. Amém, irmãos? Pois o próprio Deus serviu eu e você, sem interesse algum, pela graça, pela misericórdia, por obediência ao Pai. E bendito seja o nome dEle. Graça, irmão. Por graça. Seja gracioso com seu irmão. Seja gracioso, irmão. Ajude quem não pode oferecer nada. Sabe? Em troca. Sirva a Ele. Sirva. Se você faz parte do reino e quer ser grande, sirva. Amém? Deus nos resgatou de nossas transgressões, dos nossos pecados. Deus nos resgatou de nós mesmos. Não para sermos grandes aqui na terra, mas para sermos grandes no seu reino. Para sermos grandes no céu. E nos deixou como maior exemplo a sua própria vida. Que apesar de ser grande, eu não consigo imaginar. Nós não temos capacidade de imaginar o tamanho de Deus. Ele se fez, pequenininho. Apesar de ser o rei, Ele se fez servo. Ele se fez servo. Mostrando a mim e a você, irmão, como nós podemos ser grandes no reino dEle. Não do jeito que o mundão aí espera, mas da forma como o Senhor deseja. Muitos se perguntam: como que será no reino dos céus? Alguns acreditam que seremos muito mais do que nós somos aqui. Tem umas ideias aí, do pessoal que, não, nós vamos estar assim, nós vamos estar assado. Perspectiva equivocada, irmão. No reino do céu não há lugar para desejo de supremacia e superioridade como nós temos aqui. Jesus nos ensina que quem faz parte do reino, faz parte porque aprendeu o que é servir de fato.
Você acha, vamos lá, você realmente acredita que no céu vai ser diferente? Não, irmãos. A nossa alegria em servir no céu, ela vai ser tanta, mais tanta, e tudo pelo simples fato de sabermos que nós estamos no céu. Porque todo aquele que passou o tempo de uma vida inteira querendo apenas ser servido, jamais saberá o prazer que é fazer parte de um reino de graça, de glória, de alegria plena. Jamais. Sirva. Sirva. Viva para servir. Aquele que nos serviu primeiro. Aquele que nos amou primeiro. Amém? Abra mão do desejo, irmão, do seu coração, de querer ser o centro de tudo. Jesus está dizendo que no reino dele não há lugar para... Irmãos, Jesus está dizendo que no reino dele não há lugar para isso. A nossa oração diária tem que ser: Senhor, que o Senhor cresça e que eu, Senhor, diminua a cada instante, para a honra e para a glória do seu nome. Deus está dando oportunidade diariamente a mim e a você. Desperdiça não, irmãos. Deus está dando esse privilégio. Sirva. Sirva, irmão. Sirva no corpo. Sirva na igreja, nos ministérios. Sirva em casa, teu marido, tua esposa, teus filhos. Sirva no trabalho. Sirva na faculdade. Onde você estiver, sirva. O mundo vai desdenhar de você. Você vai virar chacota da turma. Mas sirva, porque você sabe a quem você está servindo. Seja gracioso, assim como eu e você fomos agraciados por Deus com a salvação em Cristo Jesus. Porque isso foi graça, imerecida, mas Ele não pensou duas vezes. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter essa oportunidade de sermos grandes no céu, aprendendo a ser o menor de todos aqui na terra. Amém?